Carlos vai sair e pode... um momentinho. Pode começar, Padre Bento. Muito bem. Eu mais uma vez quero dizer boa noite a todos que estão participando conosco nesta noite, desta live da nossa Associação dos Médicos Católicos da Bahia. A Igreja, todos nós sabemos, desde sempre é uma grande defensora da vida, desde a sua concepção até o seu ocaso. E hoje, então, nós temos a oportunidade de refletir sobre esta carta chamada Samaritanos Bônus, que trata do cuidado das pessoas nas fases críticas e terminais da vida. Essa carta foi escrita pela Congregação para a Doutrina da Fé há pouco mais de um ano, não é? E está dividida em 5 capítulos, como Alberto já disse. Vamos hoje tratar dos 4 primeiros capítulos, deixando o 5º capítulo, o ensinamento do magistério, para uma segunda live. O próprio nome da carta não é inspirado na parábola do bom samaritano, não é? Por isso, Samaritanos Bônus, né? Este bom samaritano que deixa o seu caminho, né, para socorrer aquele homem que havia sido assaltado e estava à beira do caminho. Sabemos que Jesus é, por excelência, a imagem do bom samaritano, o médico das almas e dos corpos e a testemunha fiel da presença salvífica de Deus no mundo. A grande questão é, mas como tornar concreta essa mensagem hoje, né? Como é que a gente pode traduzir em capacidade de acompanhamento da pessoa doente nas fases terminais da vida, de modo a não só respeitar, como também promover a sua inalienável dignidade humana, o seu chamado à santidade, ou seja, o valor supremo da sua própria vida. A Igreja, por um lado, olha com muita esperança as pesquisas científicas e tecnológicas e nelas vê uma oportunidade favorável de serviço ao bem integral da vida e da dignidade de cada ser humano. Todavia, por outro lado, a Igreja está atenta para que cada progresso nas habilidades dos profissionais da saúde, ela entende que requer uma crescente e sábia capacidade de discernimento moral. É o que nós entendemos por bioética, para evitar a utilização desproporcional e desumanizante das tecnologias. A Igreja está também atenta para que não se reduza o vínculo de confiança entre o médico e o paciente a uma relação meramente técnica e contratual, onde há leis que legitimam formas de suicídio assistido, eutanásia voluntária dos doentes mais vulneráveis, como, infelizmente, acontece em países como a Holanda, a Bélgica, a Suíça, a Alemanha e os Estados Unidos. Portanto, este documento, esta carta, deseja iluminar os pastores e os fiéis nas suas preocupações e nas suas dúvidas acerca da assistência médica, espiritual e pastoral devida aos doentes nas fases críticas e terminais da vida. É um grande convite, não é? Um grande chamado a que possamos dar testemunho junto ao doente
e a tornar-se uma comunidade curativa conforme o desejo e a prática de Jesus. O Papa Francisco lembra que é necessário um esclarecimento moral e também de índole prática sobre como assistir essas pessoas, já que é necessária uma unidade de doutrina e de prática. Não é fácil, não é? É o primeiro capítulo dessa carta Samaritano Bônus, o cuidado do próximo. E a igreja entende que não é fácil reconhecer o profundo valor da vida humana quando, não obstante todos os esforços de assistência, ela continua, não é, a se nos manifestar na sua fraqueza e na sua fragilidade. Sabemos que o sofrimento continua a gerar um profundo questionamento sobre o sentido do viver. Esta frase dita ainda, né, já no Concílio Vaticano II, no documento Gaudium et Spes, ou seja, nos idos de 1965. A Igreja sempre atenta a essa questão do sofrimento como um grande questionamento sobre o sentido da vida. E a resposta jamais poderá vir somente à luz do pensamento humano. Não é? Sabemos que o sofrimento contém a grandeza de um específico mistério que somente a revelação de Deus pode desvelar. Nos disse isso na carta Salvite Dolores de São João Paulo II. Então, a cada profissional de saúde é confiada a missão de um fiel cuidado da vida humana até o seu cumprimento natural por meio de um percurso de assistência que seja capaz de fazer renascer em cada paciente o sentido profundo de sua existência quando é marcada pelo sofrimento e pela doença. Daí, portanto, a necessidade de uma atenta consideração do significado próprio do cuidado, para compreender o sentido da específica missão confiada por Deus a cada pessoa, a cada profissional da saúde, a cada agente de pastoral, mas como também ao próprio doente e à sua família. O fato de sermos criaturas finitas, porém destinadas à eternidade, fundamenta a ética do cuidado, de modo particular no âmbito da medicina, entendida como solicitude, como zelo, participação e responsabilidade para com as mulheres e os homens que nos são confiados porque se encontram necessitados de assistência física e espiritual. Há de se cuidar em relação ao princípio de justiça, nos diz a carta Samaritano Bônus, na sua dupla dimensão de promoção da vida humana e de não causar dano à pessoa. Aquele princípio que Jesus transforma na regra de ouro. Tudo, pois, quanto quereis que os outros os façam, fazei-o vós também a eles. É a regra que na ética médica tradicional encontra um eco no aforisma primo non nocere, primeiro, nenhum dano. O cuidado com a vida é, pois, a primeira responsabilidade que o médico experimenta no encontro com o doente. Não se reduz à capacidade de curar o enfermo, sendo o seu horizonte antropológico e moral muito mais amplo, qual seja
o acompanhamento do médico, do enfermeiro, como também do pessoal da dimensão psicológica e espiritual, é um dever imprescindível, já que o contrário constituiria um desumano abandono do doente. O bom samaritano, de fato, não só se fez próximo, mas cuida do homem que se encontra quase morto ao lado da estrada. Nesta figura, nós vemos aí alguns passos, né? Quer dizer, o bom samaritano foi alguém que não só parou para ver aquele homem, não só parou para vê-lo, mas para dele cuidar. Investe não só o dinheiro que tem, mas também aquele que espera ganhar em Jericó, prometendo que pagará em seu retorno. Cristo nos convida a confiar na sua invisível graça e impele a generosidade baseada na caridade sobrenatural, identificando-se com cada doente. Todas as vezes que fizestes isso a um destes menores, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. É o que nós chamamos Iesus Deus Patiens, ou seja, Jesus é o Deus que padece, é o Deus que sofre. Nas estruturas hospitalares e assistenciais inspiradas nos valores cristãos, é mais do que nunca necessário fazer um esforço, também espiritual, para deixar espaço a uma relação construída a partir do reconhecimento da fragilidade e vulnerabilidade da pessoa doente. É precisamente daqui que nasce a responsabilidade moral, ligada à tomada de consciência de cada sujeito que cuida do doente, quer seja o médico, o enfermeiro, familiar, o voluntário, o pastor, de encontrar-se diante de um bem fundamental e inalienável, que é a pessoa humana. Trata-se, então, neste sentido, de ter um olhar contemplativo. Este olhar contemplativo nós podemos também denominar de o olhar da fé, que sabe colher na existência própria e alheia um prodígio único e irrepetível, recebido e acolhido como um dom. Essa tela, certamente conhecida de todos, de Fields, não é, que mostra, então, esse médico que está literalmente contemplando a sua paciente. Chega um momento em que não há outra coisa a fazer senão reconhecer a impossibilidade de intervir com terapias específicas em uma doença que se apresenta em breve tempo como mortal. É de fato um fato dramático que deve ser comunicado ao doente com grande humanidade e com confiante abertura à perspectiva sobrenatural, sobretudo em uma cultura que a esconde, como a nossa. Reconhecer a impossibilidade de curar na perspectiva próxima da morte não significa absolutamente o fim do agir médico e dos enfermeiros. Exercitar a responsabilidade para com a pessoa doente significa assegurar-lhe o cuidado até o fim. Curar, se possível, mas cuidar sempre. Já nos dizia São João Paulo II num discurso em 2004. Para mim, esta é uma frase icônica desta carta Samaritanos Bonus. Incurável, com efeito, não é jamais sinônimo de incuidável.
diante do caráter inelutável da doença, sobretudo se é crônica e degenerativa, vindo a faltar a fé, o medo do sofrimento e da morte e o desconforto que disso deriva, constituem hoje as causas principais da tentativa de controlar e gerir a chegada da morte, até mesmo antecipando-a com o pedido de eutanásia ou de suicídio assistido. Não é? Então, a falta de fé, o medo do sofrimento e da morte e o desconforto que disso deriva. O segundo capítulo da carta Samaritano Bônus vai nos apresentar a figura do Cristo, né? A experiência do Cristo sofredor e, ao mesmo tempo, o anúncio da esperança que dele advém. A experiência do Cristo sofredor, da sua agonia na cruz e da sua ressurreição, são os lugares em que se manifesta a proximidade do Deus feito homem às múltiplas formas de angústia e da dor que podem atingir os doentes e seus familiares durante os longos dias da doença e no final da vida. Cada doente necessita não somente ser escutado, mas de perceber que o próprio interlocutor sabe o que significa se sentir sozinho, abandonado, angustiado, diante da perspectiva da morte, da dor da carne, do sofrimento que surge quando o olhar da sociedade mede o seu valor em termos de qualidade de vida, fazendo-o sentir-se como um peso para os projetos dos outros. Porque na experiência de sentir-se amado, toda a vida encontra sua justificação. E só aí, só nesta experiência de se sentir amado. Se refletimos sobre o fim da vida das pessoas, nós não podemos esquecer que nela se faz presente muitas vezes a preocupação por aqueles que deixam, não é? Os filhos, o cônjuge, os pais, os amigos. O tempo do fim da vida é um tempo de relações, em que se devem vencer a solidão e o abandono em vista de uma entrega confiante da própria vida a Deus. De fato, a dor é suportável existencialmente apenas onde há esperança. A esperança não é só uma espera por um futuro melhor, mas é um acolher aqui, hoje e agora, um olhar o presente que o torna cheio de significado. Essa esperança é o amor que precisamente resiste à tentação do desespero. Os cuidados paliativos, portanto, não bastam se não há ninguém que esteja junto ao doente para testemunhar o seu valor único e irrepetível. Àqueles que cuidam do doente, a cena da cruz fornece um ulterior elemento para compreender que, mesmo quando parece que não existe mais nada a fazer, há ainda muito a fazer, porque o estar é um dos sinais do amor e da esperança que ele traz consigo.